Os maus prosperam graças à omissão dos bons. Eis, meus santos, uma verdade que nós não podemos esquecer. A maldade reina, o pecado reina desta maneira também por causa da nossa omissão e por falta da nossa radicalidade em abraçar a nossa fé, em testemunhar a nossa fé. Os maus progridem, prosperam, graças à omissão dos bons. Tendo esta frase como luz, como foco, que nós iremos lançar um olhar sobre a primeira leitura de hoje e sobre a memória de São Pio X, que hoje estamos celebrando. Na primeira leitura, a primeira leitura diz assim: naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar, dizendo em alta voz. Então, só para que nós entendamos aqui o contexto, Abimeleque e Joatão eram irmãos, ambos filhos de... Esqueci o nome dele de ontem, gente, a vocação... Gedeão. De Gedeão. Gedeão foi chamado por Deus para ser juiz em Israel, para ser líder em Israel. Gedeão aceitou. Terminou o período de Gedeão. Gedeão teve vários filhos. Gedeão morreu. E Abimeleque matou todos os irmãos para assumir o trono. Imagine aqui, que espécie de irmão. Matou todos os irmãos, não conseguiu matar Joatão, que era o mais novo, porque tinha fugido, mas matou todos os outros. E aí Israel ficou sem juiz, sem líder. O povo então se reúne e escolhe Abimeleque como rei. Quando Joatão soube disso, Joatão subiu ao monte, o Monte Garizim, e aí ele conta essa fábula, conta essa história de uma maneira figurada, que tem uma mensagem por trás. Ele diz: ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus os ouça. Certa vez, as árvores, Israel, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à oliveira. Ora, as árvores escolheram a oliveira. É uma árvore, se nós aqui levarmos em conta o contexto de Israel, uma árvore digna, uma árvore que dá bons frutos. E as árvores disseram à oliveira: reina sobre nós, sê o nosso rei. E a oliveira disse: eu vou renunciar ao meu azeite para reinar sobre vós? Eu não. Eu vou nada assumir essa responsabilidade. Eu vou nada esquentar minha cabeça. Eu vou nada dificultar a minha vida. Eu não quero não. As árvores então foram, já que a oliveira não aceitou, então as árvores disseram à figueira: reina sobre nós. E a figueira disse: eu vou renunciar à doçura dos meus frutos para reinar sobre vós? Vou esquentar a minha cabeça? Vou ter problema? Vou procurar sarna para me coçar? Eu não quero reinar não. As árvores então foram procurar a videira. Videira, reina sobre nós. E a videira disse: eu vou renunciar ao meu vinho, que alegra os homens e os deuses? Eu vou renunciar ao meu vinho para reinar sobre vós? Eu não, que não vou perder tempo, que não vou dificultar a minha vida, que não vou tornar a minha vida mais difícil. E ninguém queria
assumir aquela responsabilidade. Ninguém queria se gastar, ninguém queria de alguma maneira se entregar como oferenda. E as árvores precisavam de alguém que guiasse. Então as árvores foram ao espinheiro, a pior de todas as árvores, e perguntaram ao espinheiro: você reina sobre nós? O espinheiro disse: eu reino. Vocês querem que eu seja rei? Oxente, eu vou, eu aceito. E foi uma desgraça para Israel. Vocês entendem aqui, meus irmãos, o que é que Joatão estava querendo dizer? Isto é, aqueles que deveriam se entregar porque tinham capacidade para isso, não o fizeram, deixando então o lugar vago para o espinheiro, que não tinha capacidade e nem virtude alguma, mas ele aceitou aquela função. Meus irmãos, isso é uma lição para nós católicos. Quantas vezes, já que, graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, os meus catequistas e ministros extraordinários da comunhão e líderes dos movimentos não são espinheiros não, graças a Deus, são videiras, oliveiras e figueiras. Mas em muitos lugares por aí, as pessoas não querem servir a igreja, as pessoas não querem servir a Deus, não querem se entregar. E aí é claro, meus santos, se aqueles a quem Deus concedeu o dom, se eles não se entregam em sacrifício, renunciando a um pouco do seu tempo, renunciando um pouco da sua vida por amor a nosso Senhor, outros ocuparão, e às vezes sem uma virtude semelhante. Isso deve nos fazer pensar, isto é, será que eu estou me entregando com toda a minha generosidade? Será que eu estou fazendo os pais, imagina aqui os pais pensarem, será que eu como pai estou fazendo tudo aquilo que me é devido como pai? Porque se eu não fizer, outros farão. E muito provavelmente não farão com a mesma virtude e o mesmo amor e a mesma perfeição. Quantos entregam a educação religiosa, a educação social, intelectual dos seus filhos simplesmente às escolas, às catequeses, porque eles se furtam à sua responsabilidade primeira como pais. Então aqui, meus santos, é uma ocasião de todos nós nos questionarmos e começarmos a pensar se eu estou de verdade cumprindo a minha missão de me entregar, de servir a nosso Senhor, de me entregar a nosso Senhor e por causa dele aos meus irmãos, de fazer o meu melhor, ou se eu, por causa da minha omissão, não estou permitindo que os males, que o mal prospere na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade. Pois bem, isso nos dá ocasião de refletir um pouco sobre a vida desse Papa São Pio X. Por quê? Porque ele foi um pastor intrépido, ele foi um pastor dedicado e que não se omitiu na sua missão, no seu ministério, e exatamente por causa disso angariou para si inimigos, perseguidores, detratores. Mas por quê? Porque ele não se omitiu na missão que lhe foi confiada. Quando ele, só para que vocês tenham ideia, ele foi vigário, pároco, bispo, papa, né? Fez toda a escadinha. Quando ele assumiu o papado foi em 1904, foi logo depois da morte de Leão XIII, que compôs a oração de São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, que nós rezamos aqui. Pois bem, Leão XIII morreu, ele assumiu, e ele encontrou a igreja num período de relativismo religioso, não muito diferente do que existe hoje, mas assim, estava em germe, estava em semente lá atrás, um ambiente de que o importante
era ter uma religião. Não era necessariamente a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era este pensamento que reinava então. Os sacramentos são uma maneira subjetiva e sentimental de nós entrarmos em comunhão, de nós termos uma experiência com Deus. Mas não que a Eucaristia seja, de fato, de verdade, o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Não que a confissão de verdade nos livre do inferno, perdoando-nos os pecados. Não, gente, é um aconselhamento. É muito bom sentar e bater um papo com o padre. Mas não é que seja uma confissão, um perdão dos pecados. Era essa a mentalidade de então. A Bíblia tem que ser adaptada, a sua compreensão, para os padrões modernos. Os ensinamentos morais da igreja precisam ser adaptados ao mundo moderno. Não é bem assim. A igreja fundada por Cristo. Entenda, diziam eles, a igreja é uma instituição humana, como outras instituições humanas também. De modo que foi se infiltrando um relativismo moral, doutrinário, religioso, e foi este ambiente em que o Papa São Pio X encontrou e que teve que combater com tanta energia e não pôde se omitir de maneira nenhuma. Mas é interessante que nós olhamos para este Papa e vemos a sua grandeza, a beleza de um Papa assim, mas às vezes a nossa atitude é tão diferente e contrária. Estamos em ambientes em que as pessoas também dizem que o que importa é crer em Deus, independentemente do que Ele seja. O que importa é o amor. Mas independente se você é espírita, se você é ubandista, se você é kardecista, se você é protestante, se você é católico, se você é muçulmano, o que importa é fazer o bem. E você que sabe que não é isso, mas por omissão, você se cala. Porque, né? Imagine, vai criar um clima um pouco desagradável, e eu me omito, e eu me calo, porque eu não quero me indispor com as pessoas, eu não quero criar um clima meio desagradável entre os familiares. E por que é que você pensa assim? Você pensa assim, meu santo, porque você está também de alguma maneira marcado por esse relativismo. Não estou dizendo que você vai ser grosseiro, mas eu estou dizendo que você precisa ser verdadeiro, movido pela caridade, porque você sabe que o erro, ele pode conduzir à perdição daquela alma. E porque eu quero o bem daquela pessoa, a sua salvação eterna, eu preciso, com toda a caridade, mas com toda a clareza necessária, dizer a verdade que Cristo nos revelou. Entende, meus santos? Porque senão você simplesmente vai... sim, outra coisa, um outro paradigma da doença, né, chamada modernismo, condenada por São Pio X, era o quê? Era mudar a finalidade. As coisas não tinham mais uma finalidade sobrenatural. A igreja não se ocupava com a salvação das almas, com a salvação das pessoas, mas era apenas uma instituição na qual nós nos sentíamos bem, fazíamos experiências agradáveis, experiências religiosas agradáveis, reconfortantes, de modo que onde estas experiências eu tiver, é válido. Se estas experiências do coração, do sentimento, eu tenho na Igreja Católica, ela é boa. Se essas experiências do coração, do sentimento, da paz, eu tenho na mesa branca kardecista, tomando passe, tudo bem. Se essa experiência eu tenho
num terreiro de Umbanda, ok, porque o que vale é o sentimento de paz, de alegria, onde eu me sinto bem. Se eu me sinto bem naquela igreja protestante, ok, eu também abandono a Eucaristia, porque a Eucaristia é um símbolo, a confissão é um símbolo. Percebe aqui a mentalidade que está por trás deste veneno que de alguma maneira toca a muitos católicos. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar a ter uma apostolicidade. Precisamos ser mais apostólicos. E é claro, precisamos rezar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê a palavra certa, para que nós, com eficácia, falemos, porque também não adianta você chegar com toda a grossura, como um caminhão, e passar por cima de alguém com as verdades doutrinais e afastando ainda mais aquela pessoa. A finalidade, é claro, não é essa. Mas também não é de você ficar calado, covarde, omisso, omissa, e não falar nada, porque o que importa é o sentimento de estarmos juntos, o que importa é o sentimento de estarmos em unidade, mesmo que para isso todos nós estejamos caminhando para o inferno, mas todos com sentimento de unidade. O que é que estamos fazendo da nossa vida? O cristão, ele é por natureza apostólico. O cristão é por natureza missionário. O cristão é por natureza, tem por natureza este desejo e este empenho de atrair o maior número de pessoas para Cristo. Nós ontem, na homilia de ontem, ouvíamos com certo estupor a afirmação de que o grande Cristo Rei tem 50 mil habitantes. Crê em Deus Pai. Se nós pensarmos que a igreja, nos domingos mais promissores, ela está com 1000 pessoas de manhã e 1000 pessoas à tarde, onde estão as outras 48 mil? Entende, meus santos? Aí você vai dizer, não, padre, mas tem a comunidade de São Pedro, tem a comunidade de São João Batista. É verdade, mas se nós juntarmos tudo isso, nós teremos o dízimo. 5 mil, se formos bem generosos na matemática, 5 mil e 45 mil, está aí, entregue, e nós vivemos assim tranquilamente. Temos o vizinho que não vai à igreja, mas eu nem toco assunto de igreja com ele, que igreja, futebol e política a gente não discute, padre. Meu santo, você pode até não discutir futebol e política, mas porque isso não afeta diretamente a salvação da minha alma. Mas religião é a saúde da alma. Se eu vejo que o meu irmão está tomando veneno todos os dias, como é que eu posso simplesmente dizer, ele, por problema dele, ele que morra, que o que importa é que estejamos sorrindo, e ele morrendo, não tem problema. Entende, meus santos? Mas padre, mas eu não sei o que fazer. Então reze, minha santa. A primeira coisa então é rezar e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus a palavra certa para você evangelizar aquelas pessoas do seu prédio, para você evangelizar as pessoas ali da sua vizinhança, para você trazer para Deus aquelas pessoas do seu trabalho, para você de alguma maneira falar de Deus para as pessoas da sua escola, para você de alguma maneira que Deus lhe dará ao seu coração, mas na sua oração, a eficácia e a sabedoria, mas que de alguma maneira você vai ensinar a elas que existe uma igreja deixada na terra por Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, verdadeiramente Deus, como o Pai e o Espírito Santo, que Jesus Cristo deixou sacramentos na sua igreja, e que só na sua igreja nós podemos encontrar, de que Jesus Cristo deixou a sua palavra, que nos alimenta e que arde o nosso coração, nos enche de ânimo também. E você que vem à missa, você pode dizer, isso me faz tão bem espiritual, isso me dá tanta força para que eu possa amar as pessoas difíceis na minha vida, para que eu possa servir as pessoas mesmo quando elas não merecem, para que eu possa me entregar a nosso Senhor e viver com os olhos voltados para o céu, para o alto, para que eu tenha mais ânimo para enfrentar até mesmo as dificuldades no meu dia a dia. Sim, mas sempre com os olhos voltados para o céu.
Meus irmãos, nós precisamos redescobrir, recuperar a sobrenaturalidade da nossa fé. Nós precisamos recuperar a unicidade da nossa fé. Existe algo de único na nossa fé, e não graças a nós, graças a Deus, por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele deu à sua igreja. Existe algo de único em ser católico, e isso não deve gerar no nosso coração soberba, arrogância, vaidade, mas gratidão, porque Deus me escolheu e me deu esta fé, mas ao mesmo tempo generosidade apostólica e missionária, para que outros também venham entrar nesta fé, para que outros também venham conhecer esta fé, para que outros também cheguem a Jesus Cristo, porque o mundo lá fora, todos queremos um sentido para a vida. Não só os católicos querem um sentido para a vida, todos temos uma sede de significado, todos temos sede de algo mais elevado do que simplesmente as coisas comezinhas e diárias, todos temos. Só que o mundo oferece este sentido da vida nos bens, nos prazeres, nos vícios. Nós oferecemos na fé. Nós oferecemos nos mandamentos de Deus, nós oferecemos na sobrenaturalidade, mas se as videiras, se as oliveiras e figueiras aqui presentes não se colocarem no apostolado, os espinheiros lá fora se colocarão e ganharão aquelas almas que Deus queria que nós as ganhássemos. Eles, em nome do diabo, as ganhará. Eles ganharão. Que Deus, meus santos, nos conceda esta apostolicidade, mas que nós também saiamos do nosso comodismo, que nós não digamos, e termino, que nós não digamos como a figueira, a oliveira e a videira: eu vou renunciar ao comodismo da minha vida para esquentar a cabeça, eu vou renunciar à minha segurança para ter dificuldades e trabalho. Eu não. Pois bem, quando o católico diz eu não, o diabo diz eu sim, eu quero ganhá-las para perdê-las eternamente. Que Deus coloque amor nos nossos corações para que sejamos apostólicos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.